Paz e graça, irmãos e irmãs. Que o Senhor fale profundamente a sua alma e que o Espírito Santo vivifique o seu coração. Estamos chegando ao coração da nossa caminhada quaresmal. Neste quinto domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta o último dos grandes sinais de Jesus no Evangelho de São João, antes da sua própria paixão: a ressurreição de Lázaro. Se nos domingos anteriores Jesus se revelou como a água viva para a samaritana e como a luz do mundo para o cego, hoje ele se apresenta a nós como a ressurreição e a vida. Este é o domingo da esperança suprema, onde Deus nos garante que a última palavra sobre sua história não é o túmulo, mas a vida plena no Espírito. Alimentando nossa fé, celebremos de coração contrito. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor eu ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor. És que eu vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um convite para sairmos de nossos túmulos. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel fala a um povo que estava no exílio, sentindo-se como ossos secos, sem esperança e sem futuro. Talvez também nós nos sintamos assim hoje, exilados de nossa própria alegria, com o coração ressecado por decepções ou preso em situações que parecem não ter mais saída. Mas escutemos, o Senhor nos diz que abrirá as nossas sepulturas e nos fará sair delas. Deus não nos quer prostrados. Ele sopra o seu Espírito sobre nós, para que tenhamos vida. No Salmo de hoje cantamos: Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Nós conhecemos esse lugar. É a profundidade do luto, do medo, da ansiedade, da culpa, do cansaço, da sensação de estar preso. E também cantamos: No Senhor, toda a graça e redenção. Cantamos isso porque temos a certeza que nos é dada pela própria palavra, de que Deus é pura misericórdia e nos escuta. Certeza de que, como nos diz São Paulo na segunda leitura, o seu Espírito habita em nós e nos levanta. Se o Espírito de Deus habita em nós,
Ele nos vivifica. Isso significa que a vida cristã não é só força de vontade, é graça. Há um poder de ressurreição que começa dentro de nós, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, que nos ajuda a atravessar a dor e esperar a alegria. O Evangelho de hoje trata de um momento de dor para qualquer ser humano, a perda de um ente querido. A morte para nós é uma barreira intransponível, portanto nos causa tanta dor e sofrimento. Maria, Marta e as pessoas que as consolam sofrem intensamente a perda de Lázaro. Jesus ama Marta, Maria e Lázaro e mesmo assim permite um atraso que desconcerta. É como se o Evangelho nos mostrasse um mistério que dói. Deus nos ama e ainda assim há momentos em que parece que Ele demora. Mas o atraso de Jesus não é abandono. É um tempo em que a fé é purificada. Às vezes nós pedimos que o Senhor venha logo e Ele responde não com pressa, mas com um caminho mais profundo. Ele quer nos conduzir a uma fé que não depende apenas do agora. No Evangelho, quando encontra Jesus, Marta diz: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós também falamos isso, mas com outras palavras. Se Deus tivesse agido, tal coisa não teria acontecido. E Jesus conduz Marta ao coração da fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Reparem, irmãos e irmãs, Jesus não diz eu vou dar, Ele diz eu sou. Jesus é a ressurreição e a vida. Um outro ponto que merece destaque neste Evangelho é que Jesus chora. Ele entra na dor. Ele se comove. Isso nos revela que não rezamos a um Deus distante. Rezamos a um Senhor que conhece as lágrimas e as santifica. Diante do túmulo lacrado há 4 dias, quando o cheiro da morte já se fazia sentir, Jesus ordena que tirem a pedra e grita para que Lázaro saia do túmulo. E ele sai. E assim Jesus devolve a vida ao que parecia perdido. Talvez hoje nós não estejamos diante de um túmulo de pedra, mas podemos estar diante de algo que parece morto. Um casamento falido, uma família dividida, uma fé enfraquecida, um pecado repetido, uma tristeza antiga, uma culpa que pesa, uma esperança minada. A palavra de hoje nos chama a fazer 2 coisas: tirar a pedra e deixar Jesus falar. Tirar a pedra é abrir espaço, admitir a dor, parar de fingir, procurar ajuda, voltar à oração, aproximar-se dos sacramentos, reconciliar-se, cortar o que nos prende. E deixar Jesus falar é crer que a palavra dele tem autoridade sobre a morte, inclusive sobre as mortes interiores. Observe ainda, queridos, que Lázaro sai do túmulo, mas ainda está com faixas. Então Jesus diz: desatai-o e deixai-o caminhar. Isso nos revela 2 realidades. Primeiro, que nós precisamos uns dos outros na igreja para sermos desatados de nossas faixas de medo e insegurança, para vivermos a nossa fé. E segundo, que Deus pode nos levantar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos caminhar. Quem recomeça precisa de passos concretos, uma rotina de oração, um compromisso de conversão, uma decisão de perdoar, uma disciplina que proteja a alma, uma caridade que reacenda a vida. Neste 5º domingo da Quaresma, Deus nos dá um anúncio. A Páscoa está próxima e Jesus já está nos mostrando que a morte não tem a última palavra. Com o Espírito, nós podemos sair das profundezas. Com a misericórdia, nós podemos recomeçar. Com Jesus, nós podemos viver. Que esta palavra frutifique em nosso coração. Ele está no meio de nós. Oração. Senhor Jesus,
ressurreição e vida. Nós te agradecemos por esta palavra que hoje nos consola e nos convida à conversão. Neste dia te pedimos, visita-nos como visitaste Marta e Maria. Consola os que choram, toca as feridas que ninguém vê. Ajuda-nos a tirar as pedras que nos prendem, o orgulho, o pecado repetido, a desesperança, o medo, a culpa, a tristeza sem fim. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Abre as nossas sepulturas interiores e faz-nos sair. Abençoa as famílias enlutadas, os doentes, os que vivem ansiedade e depressão, os que se sentem sem forças. Seja a presença que consola, a voz que chama, a mão que levanta. Nós te entregamos esta quaresma e a nossa vida inteira. Leva-nos, Senhor, até a alegria da Páscoa, com o coração renovado pela sua graça. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes em Jesus, que venceu a morte e nos chamou à vida plena, elevemos ao Pai as nossas súplicas dizendo: Senhor, dai-nos vida nova. Pela Igreja, para que anuncie com coragem a esperança da ressurreição e seja sinal de misericórdia para os que estão nas profundezas da dor, rezemos: Senhor, dai-nos vida nova. Pelo Papa, bispos e presbíteros, para que sejam instrumentos de consolo, verdade e reconciliação, rezemos: Senhor, dai-nos vida nova. Pelos enlutados e por quem vive sofrimento profundo, para que encontrem em Cristo conforto e força para continuar, rezemos: Senhor, dai-nos vida nova. Pelos doentes e por todos os que enfrentam enfermidades, para que sejam visitados pela graça de Deus e amparados pela caridade da comunidade, rezemos: Senhor, dai-nos vida nova. Pelas famílias em crise, pelos casamentos feridos e pelos corações divididos, para que Jesus retire as pedras e devolva a paz, rezemos: Senhor, dai-nos vida nova. Por todos nós, por este canal reunidos, para que, nesta reta final da Quaresma, deixemos o Senhor nos levantar e caminhemos em conversão sincera rumo à Páscoa, rezemos: Senhor, dai-nos vida nova. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos: Senhor, dai-nos vida nova. Pai de bondade, acolhei as nossas preces, curai nossas cegueiras e conduzi-nos na vossa luz até a alegria da Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se, no Senhor há misericórdia e redenção. Caminhe com Jesus nesta Quaresma e confie. Ele é a ressurreição e a vida. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Um abençoado domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.